Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia, boa tarde, ouvintes e também quem nos assiste. Vera, vamos falar a respeito do encontro do G20, um encontro com muita gente importante e com algumas tensões. Como aqui ficou explícita ali na chegada do Javier Milei, aquele aperto de mãos dele com o Lula, foi uma das coisas mais frias dos últimos tempos, hein, Vera? É uma espécie de Guerra Fria versão sul-americana, Cássia. Realmente cercada de muita tensão a participação da Argentina, né, na reunião do G20, o encontro de chefes de Estado que acontece no Rio de Janeiro, porque até a última hora ficou um mistério ali por parte da chancelaria argentina a respeito de se o Javier Milei de fato viria à cúpula ou não. Acabou vindo, e agora tem uma série de iniciativas, inclusive o documento final, que a Argentina está embarreirando, está demorando a aderir, está demorando a assinar, demorando a concordar com os termos. Um deles era o principal legado, né, que o Brasil deve deixar na presidência rotativa do G20, que é uma coisa muito cara ao presidente Lula, que é a criação da Aliança contra a Fome e a Pobreza, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É uma iniciativa que já conta com a adesão de mais de 80 países, são 82 até aqui, além de duas grandes uniões de países, tanto a União Europeia quanto a União Africana, várias instituições de caráter multilateral ou global, como o Banco Mundial, como o BID, e a Argentina até agora não tinha anunciado que aderiria e aderiu na 1ª hora ali já na Bacia das Almas. Então, o Milei está disposto a tensionar a respeito de tudo, e essa não é a única dificuldade diplomática da cúpula, né? Ela acontece em meio a um recrudescimento da situação ali na guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia. Houve aí embates nos últimos dias que levaram à reabertura da discussão dos termos do comunicado final, porque os países do G7 começaram a pressionar para que fosse feita alguma menção a essa guerra, e o Brasil, como país anfitrião e também como um país que tem evitado se posicionar pró-Ucrânia nos últimos anos, está querendo deixar esse assunto de fora do comunicado, mas as tensões aumentando na região, essa pressão também aumenta, e isso pode levar a que o comunicado final seja um problema. Ele vem sendo... Como é que é esse comunicado, né? Ele passa por negociação de negociadores aí durante muito tempo, meses antes da cúpula, para chegar já muito redondo, né, quando os chefes de Estado finalmente desembarcam no país anfitrião, para aí só haver arremates e a anuência deles em assinar. Então, esse texto vem sendo costurado há muito tempo. As últimas noites foram marcadas aí por discussões de termos, disso entra, isso fica fora, mas essa questão da Ucrânia está reabrindo tudo e existe a chance de terminar, inclusive, sem assinatura de um comunicado. Então, muitas questões em aberto. A questão da taxação dos super ricos também é uma outra divergência aí, principalmente de ordem semântica, como deve ficar, se entrar, vai entrar em que termos. Então, muitas coisas a serem acertadas ainda nessa reta final. Portanto, a diplomacia está trabalhando bastante enquanto os chefes de Estado fazem essas fotos, algumas delas cercadas desse constrangimento que você também apontou, Cássio. E Vera, a gente tem todas essas decisões a serem tomadas em relação à finalização desse texto que já está sendo negociado há um tempão, e no fim de semana a gente acabou tendo o foco dessas discussões prioritárias desviado a partir do que aconteceu com a participação da primeira-dama em um evento ligado ao G20, né? É um evento ali paralelo, né, promovido e muito ali com a participação da primeira-dama, Janja da Silva, que era a plataforma
de igualdade étnico-racial. Ela aconteceu ali nos dias que antecederam o encontro do chefe de Estado. Ela discursou em várias ocasiões, teve ali a participação de artistas, de intelectuais, de movimentos sociais, etc. Mas foram as declarações da primeira-dama que levaram a essa repercussão muito grande. A gente sabe que tudo que ela faz acaba tendo muita repercussão, e eu acho que isso é um sinal ali de uma certa indisposição, um certo mau humor que existe em relação à figura da primeira-dama, pelo fato dela sempre ter deixado claro que não seria uma figura recolhida no Palácio da Alvorada, que ela seria presente, que ela teria protagonismo. Mas, desta vez, eu acho que não é só mau humor, má vontade e uma indisposição pré-concebida que existe com a Janja. Dessa vez, eu acho que, de fato, ela se excedeu e ela acabou comprometendo um pouco a largada do G20, principalmente com as declarações que ela deu em relação a Elon Musk, aquele palavrão em inglês destinado ao Elon Musk, e a declaração a respeito do perpetrador do ataque na Esplanada dos Ministérios, na Praça dos Três Poderes, na semana passada, quando ela praticamente se regozijou do fato da pessoa ter cometido um atentado que acabou terminando na própria morte. Então, essas duas manifestações foram muito impróprias, acabaram levando para ela um protagonismo negativo, eclipsando as discussões importantes realmente a respeito dos temas do G20, e serviram como o oposto do que ela buscava, porque se ela buscava promover esse festival e essa plataforma como um momento destinado à busca da igualdade, da discussão dos temas da igualdade, da paridade entre homens e mulheres, da equidade racial no bojo do G20, isso foi totalmente deixado de lado, e os memes, as respostas, até a resposta do Elon Musk e toda a repercussão negativa das falas dela se sobressaíram muito mais do que o próprio festival. Então, eu achei um tiro no pé. Eu acho que para você buscar protagonismo, que é absolutamente legítimo e desejável, e a figura da primeira-dama decorativa é uma coisa absolutamente antiga, claro, que deve ser deixada de lado, e uma mulher com uma formação como ela tem em ciências humanas, tem toda a possibilidade, a legitimidade para contribuir para as grandes discussões nacionais, isso tem de ser feito de forma planejada, de forma bem estruturada e de forma a, de fato, promover as mulheres e não fazer com que o estigma seja ainda maior e que os detratores, os inimigos e a direita tenham ali um palco e uma coisa dada de bandeja para tripudiar em cima, cara. É exatamente isso. Até o presidente acabou depois se manifestando, né, sem fazer uma referência direta ao que a primeira-dama tinha falado, mas falou aí que ninguém devia xingar ninguém, enfim, foi, de certa forma, obrigada a se manifestar. Vera Magalhães, muito obrigada pela análise. Vera, mais tarde de volta aqui a nossa programação dentro do Ponto Final a partir das 6 da tarde. Até mais, Vera. Até mais, um ótimo jornal para vocês e a gente se vê no Ponto Final.